E agora, para ficar aqui com vocês, pais, eu gostaria de chamar o irmão Jair, tá? Irmão Jair, ele é um homem de Deus, psicólogo, tem sido usado muito pelo Senhor nessa área de aconselhamento, né? Então eu pedi para ele, enquanto eu estou lá nesse lanchinho com as crianças, não é nada demorado, tá, gente? Para ele passar algumas orientações para os pais, para enfrentar esses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Amém? Amém, glória a Deus. Pai, aqui está o pastor Jair, Pai. Ele é profeta do Senhor, Pai. Que o Senhor venha trazer sobre ele a unção, a palavra, a sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor abençoe a vida dele, abençoe também, Deus, tudo que ele for falar aqui agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, que a palavra que ele disser agora, Pai, seja ao canto das famílias que estão aqui, Pai, e daqueles que nos ouvem, Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha descortinar, Pai, aquilo que está oculto, Pai, em nome de Jesus, e que a sabedoria do Teu servo, Pai, não seja maior, Pai, do que a sabedoria que o Senhor tem para ele, Pai, que a luz o Senhor tem para ele, em nome de Jesus, que os olhos sejam abertos, Pai, que a paz que está no seu coração, Pai, seja alcançada, Pai, aqui, a cada coração que está aqui, em nome de Jesus. Em Teu nome, Pai, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Ô, glória! O coração está estourando, é muito difícil falar assim nesse momento agora, depois desse, parabéns a toda a equipe aí, né, pastor Ivânia, os pastores, a nossa irmã Lília, né, uma linda homenagem e, acima de tudo, uma linda lição para nós, né, nós, né, temos nas nossas mãos o futuro da nossa nação e o futuro da nossa igreja, são as crianças que estão aqui, são joias preciosas que Deus colocou nas nossas mãos. Como delegados, recebemos delegação de Deus para isso. Por isso que é tão importante esses momentos de pararmos e pensarmos na nossa responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos. Quando a pastora Lili me convidou para falar sobre isso, eu falei, sobre o que eu vou falar, né? E me lembrou um tempo, algum tempo depois de formado, eu me encontrei com um jovem, eu me formei em psicologia e ele estava estudando ainda. Depois eu me encontrei com ele numa festa e falei, e aí, companheiro, como está? Ele falou, olha, eu acabei de me formar agora, pastor. Eu tenho 5 técnicas, 5 métodos infalíveis para a educação de crianças. Eu resolvi me especializar na área educacional. Tenho 5 métodos infalíveis. Falei, mesmo, que legal, vai em frente. Passou-se o tempo, eu fui trabalhar, depois de anos depois, eu me encontrei de novo com ele. Ele falou, jovem, e aí, como é que você está? Falou, tudo bem? Eu falei, e aqueles métodos infalíveis? Eu queria aprender um pouco com ele também. Aí ele baixou a cabeça e falou comigo assim, olha, eu tive 5 filhos e agora não tenho nenhum método infalível. Eu estava com minha Bíblia, eu falei, eu tenho aqui para você um método infalível. Esse é infalível. E esse é o que vocês têm nas mãos. É esse que vocês têm nas mãos. Vamos desacostumar do que o mundo coloca para nós, que muitas vezes quer fazer a gente recuar, mas esta é a verdade. E essa é a verdade sobre a qual nós vamos educar os nossos filhos. Essa é a verdade sobre a qual nós vamos edificar um mundo novo. Nós trabalhando com aquilo que Deus nos dá, que é o contato com os nossos filhos. Nós temos hoje, aliás, eu quero pedir o nosso irmão Fred, está lá na tecnologia, lá, né? Como é que chama? Luan, Juan abençoado, sempre nos ajudando aí. Para reforçar isso que nós falamos aqui sobre a Bíblia, eu vou refletir com vocês sobre o versículo lá em Deuteronômio 6, de 5 a 7. Por favor, coloca para mim aí. Para a gente refletir um pouco que Deus coloca, o que Moisés já lá em Deuteronômio. Minha língua não precisa falar Deuteronômio, não. Deuteronômio, lá em Deuteronômio, né? 5, 7, está achando aí? Ele fala, que Moisés fala, quando ele fala nos mandamentos dele. Não. Deuteronômio 6, de 5 a 7. Por favor. Olha o que ele diz. Entre os principais mandamentos. Gente,
Vocês vão dizer, e com razão, mas você vai dizer isso para mim outra vez? Estou cansado de saber isso. Mas isso é para dizer, e para redizer, e para dizer novamente, e para repetir. Porque qual de nós está sujeito a uma pergunta? Vocês estão cumprindo esse mandamento de Deus? Enquanto nós não estivermos cumprindo literalmente, integralmente, é preciso se martelar e se repetir isso, para que a gente consiga enxergar a nossa responsabilidade na formação do mundo, dando a nossa contribuição, dentro do que Deus espera de nós. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Seguinte, por favor. O 6. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Não é palavra para ser levada ao vento, não. Estarão no teu coração, estarão agora no teu coração. E o outro, 7. O 7. Veja bem. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, quer dizer, toda hora, falarás de Deus, pelas tuas palavras, e acima de tudo, pelo nosso exemplo. As pessoas, incluindo os nossos filhos, eles nos veem, depois eles nos ouvem. Não adianta ficar ensinando da boca para fora, se nós não procuramos fazer igual. Claro que Deus reconhece as nossas dificuldades, mas nós precisamos ter vigilância. A mesma vigilância que foi colocada aqui, né? Eu me lembrei dela, quando a pessoa fala, preciso ter paciência, eu estou pregando paciência, mas o primeiro que me desafia, eu caio. É natural que isso ocorra, mas é preciso que a gente esteja antes de cometer o pecado, e depois que o Espírito Santo nos alerte, para que a gente possa fazer disso um processo de aprender, de caminhar com Jesus. Toda vez que nós nos enfraquecermos, que a gente possa fazer, Deus me perdoe, mas na próxima vez eu vou fazer diferente. É isso que Ele espera de nós. O próprio apóstolo Paulo falou, num dos maiores desabafos que nós vimos na Bíblia, o apóstolo Paulo falou lá em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, 7, de 14 a 21. Quando ele fala assim, o mal que eu quero, aliás, ele começa assim, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, às vezes faço. Ora, se eu faço o mal que eu não quero, eu faço o bem que quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Quando eu vi isso, eu me assustei, eu falei, meu Deus, mas o Paulo teve aquela conversão espetacular, e foi um dos maiores difusores do Evangelho de Cristo. Como que ele disse que tem pecado? Mas Jesus não levou os pecados dele, e não levou também os seus e os meus, então nós temos pecados, esse pecado que habita em mim, que me faz pecar. Mas eu estudei muito isso nos últimos tempos. Inclusive atendendo pessoas na minha profissão, estudei muito isso. O fato é que o que eu quero é consciente. O que eu quero fazer, os meus valores, as minhas crenças são conscientes. Mas lá no subconsciente está o que eu posso, o que eu não posso. Às vezes eu quero, mas eu não posso. Porque lá no subconsciente estão os pecados que habitam em mim. Quais são esses pecados? Acima de tudo, são pecados ligados à minha forma de reagir no mundo. Os pecados que me fizeram e que eu não consegui perdoar, eles se petrificam em mim. É pecado repetido. E os pecados que eu fiz, e que mesmo o Cristo tendo perdoado, que eu me perdoei, eu carrego aquela culpa, esse pecado habita em mim. Esse pecado tende a se repetir. Por isso, meus queridos, que eu digo o seguinte, eu depois de 78, 40 anos formado em psicologia ou mais, eu com toda convicção digo para vocês, sem nenhum medo ou de contradizer conselhos, pessoas aí do mundo, que o meu maior título é ser
é servir a Jesus, é ser cristão. A psicologia é apenas um auxílio, e eu não desconsidero. Porque na hora de tratar esses pequenos pecados que habitam em mim, e que Deus, embora queira fazer, mas nós não deixamos, porque nós não nos libertamos deles. A ajuda do processo psicológico é importante, de quem conhece essa realidade material e quem conhece a realidade espiritual. Não adianta também essa psicologia de ficar só conversando, vai passando o tempo, né, só no verbal, se não tratar esses pecados que habitam em nós. E nós temos condições de tratá-los. Deus nos dá a condição de fazer isso. Bom, eu quero só uma introdução, porque as pessoas podem falar, por que chamar um psicólogo para falar aqui, tá? Nós nos curvamos à Bíblia, por exemplo, eu não falo pela psicologia, não falo pelos psicólogos, mas eu me curvo à Bíblia e antes de tudo está a palavra de Deus. Isso aqui é o diretor, o dirigente da minha vida. Mas eu gostaria de pedir aos irmãos aí da minha, de meu tempo é só 15 minutos, tem mais 10. E eu listei, porque ela pediu para falar alguma coisa sobre esse nosso grande desafio hoje, que é a nova tecnologia, né? As redes sociais, né? As crianças. Gente, isso é mudança que veio para ficar. Eu costumo dizer o seguinte, nós não estamos numa era de mudanças mais, nós estamos numa mudança de era. O negócio veio para ficar, não volta mais. Meus meninos aí, eu não consigo. Mas às vezes o pai está assim, com o celular na mão, e está assim, eu não sei, que eu não consigo fazer meu filho parar de ver celular. Eu tenho até no Facebook, eu vi há pouco tempo, né? Uma mãe, 2 mães e 2 filhas. Uma mãe e um filho aqui, a mãe e um filho aqui. Uma sentada com o livro, e a menina com o livro assim na mão também. E a outra aqui com o celular na mão, e o filho dela com o celular na mão também. E a mulher que estava com o celular falou para a outra, nossa, como é que você consegue que seu filho fica lendo o livro? É muito fácil perceber, né? Você é exemplo. Nós somos modelos. Você é modelo do seu filho. Por isso que fala, né? Os antigos já falavam, filho de peixe é peixinho. Filho de peixe é peixinho, sim. Você vai ser modelo para o seu filho, Deus queira que pelo lado bom. Porque se não for pelo lado bom, vai ser pelo lado mal. Ele vai se mirar em você. Ele vai se mirar mais no que você faz do que no que você diz para ele. E você e eu agora, meus filhos, né? Eu até sou grato a Deus, porque entendo essa oportunidade de falar para vocês sobre isso. Entendo até uma homenagem, né, que me deixa muito feliz, eu e minha esposa, né? Nós fizemos 44 anos de casado, embora ela não pareça, né? Ela casou muito novo. Na época falaram até que eu era pedófilo, porque ela era muito novinha, tá? Quebrei esse lugar, hein? 44 anos de casado. 4 filhos, 7 netos. A bênção está sobre todos eles. Eu só tenho a agradecer. A bênção está sobre a minha descendência. É promessa dele. A minha semente e a semente da minha semente. Que eu vejo aí glorificando o nome de Deus. Né? Eu sou grato a Deus por isso. Então eu me sinto homenageado hoje. Vamos ver. Será que dá para pagar aqui? Aqui a minha luz basta, viu, gente? Gerenciamento das redes sociais. Eu vou falar rapidamente. Nós temos, só aqui na frente da nós temos pouco tempo hoje. Eu estou até meio ofegante, porque o assunto é tão extenso e o tempo é tão pequeno. Mas, gerenciamento das redes sociais. Uma pesquisa que foi feita, 89% das crianças e adolescentes são usuários da internet no Brasil. O quê? Não, meu filho só vê uns negocinhos. O que seu filho está vendo quando você não está vendo? O que seus filhos estão vendo quando você não está perto? O que ele está fazendo? Com quem ele está conversando? Ameaças. Olha, claro,
a tecnologia trouxe grandes vantagens. Você tem um aliado na educação dos seus filhos. Eu tenho uma neta de 2 anos. Ela apresenta comportamento, pastor, que eu falo assim, onde é que essa menina aprendeu isso? Nos desenhos, ela aprende, sabe? Ela vem um dia desse, e ela aprende coisas que nenhum de nós fala para ela. Alguém está falando para ela, isso na internet. Um dia desse eu tinha comprado 2 pencas de banana e ela chegou lá, ela gosta muito de banana. Aí ela foi lá, pegou uma penca, 2 anos e 2 meses. Foi na direção da avó dela, falou, vó, eu estou levando... Eu falei, você quer uma banana? Ela falou, não, quero isso aqui, pegou uma penca. Aí ele falou assim, eu vou levar para minha família. Menino de 2 anos, eu vou levar para minha família. Então, eu não vou falar sobre todas, vou coruja, tem catalogado um punhado de coisa, né? Mas assim, a gente fala onde é que a menina aprendeu isso, gente, né? E assim, um comportamento às vezes que surpreende, né? Veio da internet, tem seus valores, é preciso que nós, você é desafiado para usar essa tecnologia a seu favor e não contra você, a favor dos seus propósitos, a favor dos propósitos de Deus na sua vida, e não sobre você. Ameaças. Nós temos chamado grooming. São as pessoas, gente, isso aí não é fake news não, abre seus olhos. Pessoas que buscam atrair menores nas redes sociais, sites de jogos, animações, na busca de fotos, vídeos íntimos e até mesmo contato físico. Crianças, adolescentes. Tem gente que está se especializando em fazer isso e fazem reuniões para se aprimorar cada vez mais. São verdadeiras organizações. Nós precisamos estar atentos a isso para proteger os nossos filhos. Conteúdos inapropriados para a idade da criança. Sobretudo hoje, em que a família é um alvo de um movimento. Isso não é também fake news, não vamos cair nessa, não. A instituição família é alvo de um movimento para que seja destruída. E elas têm muitas pessoas que querem se engajar nesse movimento. A maioria por ideologia, eu não sei se é maioria, muitos por ideologia, mas muitos por pessoas que tiveram um ambiente familiar de fracasso, um ambiente familiar deteriorado e que por isso detestam família. Muitos desses hoje que na televisão, nas mídias, detonam as famílias, falam que a família não tinha que existir, são pessoas que foram feridas pelos pais, no ambiente doméstico, e que acham que família não vale nada. Claro, nós não, temos que... Eu compreendo essas pessoas, oro por elas, porque elas têm razões, no seu ponto de vista, para estar pensando desse jeito. Mas nós não podemos aceitar isso para a nossa família. O próximo, por favor. São só 4 desse aqui. Outro. Dicas para os pais. Primeiro, o uso de equipamentos que emitem luz próximo da hora de dormir é prejudicial para a qualidade do sono. Cuidado com as crianças. Fica às vezes até tarde, dorme em cima do iPad, do celular. Por isso, o ideal é determinar as horas de conectividade para apenas um período ao longo do dia. Determine isso. Mas você é pai ou não é? Ou Deus não está cuidando de você e impondo limites para você? Deus espera que você seja como Ele, que impõe limites para os seus filhos também. 2. Estabeleça limites com relação ao tempo total de conexão ao longo do dia. Ao longo do dia, tem um limite. Gente, se possível, dependendo da idade do seu filho, claro que o filho de 2 anos, fica difícil você negociar. Aí tem que impor mesmo. E impor com amor, né, gente? Quando você perde a paciência, você perde também o amor. Tá bom? Faça isso de comum acordo com a criança. Mediante negociação, ajude a criança a fazer o planejamento do próprio tempo, agendando outras atividades, tais como interação com outras crianças e tarefas da escola e de casa. Faça isso. Em vez de você fazer para ele, gente, sabe por quê? Mesmo a criança é assim. Quando você consegue que ela participe do estabelecimento dos objetivos dela, dos procedimentos dela, ela fica mais comprometida com aquilo.
Se você se estabelece para ela, quando você vira as costas, ela joga tudo para cima. Mas quando você fala, como é que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você precisa fazer? Vai ser assim. Então, combinado, vira as costas e ela cumpre, porque é ela que falou para ela. Você, olha, é uma arte conseguir, por meio de perguntas, que a própria pessoa fale para ela o que você gostaria de falar para ela. Isso se consegue por meio das perguntas. Né? Nós não temos tempo para falar sobre essas perguntas poderosas, mas existem perguntas poderosas. Os pais nos dizem, se quiserem, nós podemos passar com mais tempo. O próximo, por favor. Falta 5 minutos. Crianças não devem ter senhas, muito menos apagar o histórico. Não tem ter senha, não. Para que ter segredo? Apagar o histórico. O histórico é onde você vai ver onde é que ela está indo. O ideal é que os pais acompanhem sempre conversas e tenham acesso a que os filhos veem e fazem online. Evitar fotos que expõem o corpo da criança. Todo mundo está cansado de saber isso. Mas eu vejo no Facebook aí, gente colocando foto de menininha, criança no banheiro, nua. Ah, que bonitinho, mas não é inocência. Mas tem muitos olhos aí que não são inocentes. Então, publicar isso é expor a sua criança a um risco desnecessário. Evitar fotos que expõem o corpo da criança, bem como fotos dos locais em que ela frequenta, uniforme da escola, ou que possam dar dados específicos que indiquem a rotina da criança. As pessoas que estiverem de olho nela, né? Mais um, por favor. Oi. Proibir diálogos com desconhecidos no ambiente virtual. Proibir mesmo. Proibir. Mas proibir, você é pai. Agora, não vai dar tempo, mas a gente poderia falar depois sobre você se adequar ao estado de desenvolvimento da sua criança. Tem crianças de 2 anos, mas tem adolescentes. Então, só fazer um parênteses aqui. Se vocês quiserem conhecer um pouco sobre essa questão de liberdade e responsabilidade, tem um psicólogo que escreveu um livro há muito tempo. Ele escreveu um livro chamado Liberdade Sem Medo, em que ele montou uma escola em que as crianças tinham liberdade total. Então, liberdade para tudo. Se quiser subir aqui em cima, pular, quebrar, podia. Ele falou que isso era ideal do ser humano, liberdade total. Então, ele escreveu Liberdade Sem Medo. Passaram 10, 12 anos, 15 anos, ele viu que aquele modelo não servia, que criaram crianças desajustadas para a sociedade. Então ele escreveu o 2º livro, Liberdade Sem Excesso. O nome dele é A.S. Neal, N-A-I-L, A.S. Neal. Liberdade Sem Excesso. Aí ele tirou o excesso, limitou. Mas ele viu depois de um certo tempo que não adiantava também. Aí ele escreveu o 3º livro, Liberdade com Responsabilidade. Então, na medida que nossos filhos vão crescendo, é preciso que eles tenham liberdade, mas que tenham também responsabilidade. Não, liberdade sem responsabilidade é libertinagem. Liberdade com responsabilidade. Conversa com eles, determinem os limites onde pode chegar, aí sim. E é difícil, né, gente? Dá um trabalho. Mas é o trabalho que Deus espera de nós, e nós vamos ser recompensados por isso. Congratulados como pais, como delegados de Deus, né? É fundamental que todas as interações sejam supervisionadas pelos pais, que poderão ler as mensagens e verificar todo o conteúdo para analisar se está adequado, tá? Sobretudo até certa idade, né? É preciso que você tenha, né, um parâmetro com os filhos aí. O próximo, por favor. A criança precisa saber, como o caso desse vídeo aqui, gente. A criança precisa saber que os pais são seu porto seguro e que não precisa esconder nada deles. Ter a comunicação clara e objetiva, sempre disponível, orientar mais do que julgar, é a melhor forma de estimular a criança a contar o que ela faz online. Gente, hoje é mais difícil porque é o seguinte, na rua, as crianças não vão com qualquer pessoa, mas aqui no ambiente online, qualquer labiazinha, brincadeira,
Ela está sabendo por quê? Porque ela tem o escudo da ausência, da distância. Então, eu preciso tomar mais cuidado. Essa relação da confiança é muito importante. Meu filho mais velho, quando ele tinha 13 anos de idade, um dia eu estava sozinho com ele em casa, minha esposa tinha saído com os outros 3 filhos, e ele chegou perto de mim com o olho arregalado, falou, meu pai, eu tinha vindo do banheiro. Ele falou, vem cá ver, me mostrou no banheiro lá, tinha um pouquinho de cigarro, né, de maconha. Ele falou, pai, experimentei maconha. E estava assim com medo da minha reação. Eu falei, vem cá, vamos sentar. O que você sentiu com isso? Eu comecei a conversar com ele. Falei, você acha que isso é uma coisa que você vai precisar disso na vida? Comecei a conversar com ele e tal. Passou há pouco tempo, há pouco mais de 2 anos, ele deu esse depoimento, junto com a turma, falou, olha, eu até hoje não me esqueço desse episódio que aconteceu com meu pai. E nunca mais pus isso na boca. Não precisa de reprimenda, gente. Reprimenda não adianta, ele está com 13 anos. Você está repreendendo, lá fora tem um punhado que está incentivando. Então, isso é importante. A abertura para conversar sobre qualquer coisa. Tá? 8. Converse com a criança. Pergunte dos amiguinhos da escola, demonstre interesse. Esta é uma forma de estimular a confiança do seu filho. Por isso, sempre procure orientar em tom amigável e não brigar. Último, por favor. Mostre aquilo que é certo e errado, baseado nos valores que a criança aprende em casa. Nos seus estudos bíblicos, da igreja. Faça perguntas para que ela mesma dê a resposta. Não adianta falar, isso é errado, você não pode fazer isso. Você dizendo para ela é diferente dela dizendo para ela mesma. Então, a pergunta faz com que ela diga para ela mesma e ela se compromete com a resposta. Exemplos. Pelo que aprendemos na Bíblia, isso está de acordo com a lei de Deus, querida? Pergunta para ela. Você conhece esta pessoa? Se é uma pessoa que ela está interagindo na rede social, você conhece essa pessoa? Tem certeza de que deseja compartilhar isso? O que você pretende ao postar isso? Algumas perguntas, alguns exemplos, tá? 10. Mantenha-se atento aos indícios de ameaças, bullying, preconceitos. Seja da parte dos outros contra seus filhos, seja da parte deles contra outros. Afinal, seu filho também pode estar sendo um instrumento de bullying para outras crianças. Então, está atento para corrigi-lo sempre com amor. Sempre com firmeza, mas com amor. Tá? Ô, gente, muito obrigado. É isso aí que eu queria passar para vocês. Muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou, se alguém tiver interesse, eu vou deixar com a pastora Lília. Se quiser a cópia disso aí, um resumo, deixar com a pastora Lília, pode passar para vocês. Tá? Obrigado, viu? Jesus abençoe vocês. Muito bom, Jair. Glória a Deus.